Fala, tropa! Quer ganhar R$5 na Greenham? Entra aqui no nosso QR Code que o Charla te mostra qual é a boa, hein? Frau! Assim, você falou sobre toda a história da família, coisa e tal. E assim, o que o Zico se tornou, né? O tamanho que ele chegou no Flamengo. E você acompanhou, rodou o mundo inteiro ao lado do Zico, né? Pô. Queria que você contasse ou algumas histórias assim, que te impressionam em relação à idolatria, assim. Pode ser uma pessoa muito importante que chegou pra falar com o Zico, ou, não sei. Tem um lance Nessas bacana. andanças aí Tem um lance bacana mundo. no Kashima, né? O Zico é Kami-sama do futebol. Kami-sama em japonês é Deus. Sim. Então ele é chamado É o dessa Kami-sama. maneira. Vivo. Ele tem 2 estátuas na No cidade. estádio, no shopping, No né? shopping. O Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, revelado no jogador Flamengo, do Kashima também, jogou no né? Kashima e contou aqui pra gente isso Pois aqui. é. Então, na entrada do estádio tem essa estátua do Zico. Quando foi feita, eu era o treinador. E eu tô lá, meu pezinho tá do lado dele também, entendeu? Do lado da estátua dele. Porque eu fui o primeiro treinador estrangeiro no Kashima Antlers. Que até então era tudo amador. O treinador era japonês, era amador, mas quem mandava era o Zico, Carlos Alberto Santos, Alcindo. Eles é que reuniu. Aí, como eu vinha de uma seleção brasileira, já vinha com certo prestígio, e considerando também o laço de sangue, ele falou, eu vou trazer meu irmão, porque ele vai... E o conhecimento que eu já estava tendo do futebol, cheio de gás. Então ele vem pra cá mostrar o que é um profissionalismo. Eu fiz muita coisa boa pro Japão, eu tenho certeza que eu fiz. Uma delas foi dar personalidade ao jogador japonês. Eu tirei a capitania de um jogador brasileiro, que era o Carlos Alberto Santos, conversando com ele, para dar para um japonês. Com que ideia? Com que intenção? Pra desenvolver Claro. liderança. Valorizar o jogador japonês, né? Cara, eles me agradecem demais por isso. Esse espírito Zico que foi criado no Japão, disciplina, lealdade e trabalho, o titio aqui que criou. Porque eu botei no vestiário, quando o Zico parou de jogar, eu falei, ó, aqui tem que ficar o espírito dele, tudo que ele fez pra vocês aí. Colocar a cidade, né? O Kashima na pujança que é o maior vencedor que tem no Japão, né? Sim. Entendeu? Da Então J-League, né? foi ele. E o espírito dele tem que estar aí, mesmo vivo, né? E Eles botam lá a faixa Spirit of Zico. Espírito of Zico. Então, ali foi o irmão dele que criou esse espírito. Eu me orgulho demais, eu fiquei emocionado porque era isso que eu queria. Entendeu? A minha intenção era essa. Primeiro que os jogadores, quando entrassem no vestiário, olhassem para aquilo. Olha aqui, ó. Aqui passou um elemento que se dedicava a isso aí, esse trinômio aí. Então vamos seguir, né? E quer dizer, não deu outra, né? Pô, eu fiz uma cartilha, que eu falando sobre daí veio a construção do meu livro, né? Falando sobre sensorial, porque eu achava que o japonês, ele não podia ficar só ligado a uma coisa, a fazer uma jogada só. Sim. Que o japonês, ele, por exemplo, o trabalho de fábrica lá, cada qual põe um negócio, né? Eu esqueço o nome que dá quando... Faz uma função, né? Montagem em série. Montagem em série. Então, pra mim, isso não podia existir no futebol. O cara joga na direita e só tem que cruzar. Então, essa diversidade, né? Ou diversificação, não sei qual é o termo certo, é que eles tinham que usar dentro do campo. Aí eu comecei a fazer cartilha, trabalho de casa. Pô, eu lembro quando eu fui fazer a cartilha, né, sobre o desenvolvimento mental, né, e isso aí foi criado por mim, não foi que eu li em livro, não. Me deu esse estalo, né, de criar um organograma memorizador dentro do campo. Quando eu levei ao presidente Suzuki, que era da época, eu nunca mais esqueço dele, que a esposa dele falava português um pouquinho e me levava para as missas aos domingos. Tinha uma igreja católica lá e ela me fazia questão de me levar, que ela sabia que eu era devoto, né? Né? E tinha fé na coisa, então ela me levava junto com ela, a esposa do presidente. E o presidente, ele devia fumar uns não tragava, mas devia fumar uns 40
maço de cigarro por dia, porque apagava e acendia, apagava e acendia. E ficou marcada essa marca. Ficou marcada essa marca aí. Ficou marcado esse estilo do presidente. Mas aí... Aí quando eu fui levar a cartilha, junto com... Isso antes de criar o Espírito Zico. Sim. Junto com o intérprete, o Suzuki, também era Suzuki. Eu falei, Suzuki, eu não vou lançar porque eu vou esbarrar na cultura deles, né? Então eu tenho que pedir permissão lá em cima, né? Eu levei. Sabe o que ele fez? Roda para todos os funcionários do clube. Todos os funcionários. Não só os jogadores. Não só os jogadores. Porra. Cara, eu fiquei com a moral danada. Como que ele diz? É isso que nós estamos precisando. Desenvolver a capacidade, o pensamento, a criatividade, o improviso, entendeu? Então eu sei da importância que eu tive. Claro, claro. E o meu irmão, né? Há de ter ficado muito orgulhoso de eu ter feito esse trabalho. Eu não fui campeão. Mas eu abri para todo mundo. Depois que os que foram campeões lá como treinador, põe aí, tudo brasileiro. Toninho Cerezo, João Carlos, foi o primeiro, não é? Nunca esqueço. Então, alguns não conseguiram, Paulo Autuori, essa coisa toda, mas a maioria conseguiu porque o espírito, a flama, o desejo, a vontade já tinha sido implantado. Virou uma equipe profissional mesmo. Virou um mantra. Aí, vamos lá. Eu dei uma volta danada. A história da idolatria. Vamos voltar na estátua. Estátua. Então, o Zico... A estátua que tem à frente do estádio, isso eu vi. Os caras, tu tá inventando e tal. Eu não tô inventando, não, cara. Eu vi. Como é que eu vou inventar uma história dessa? Eu estava no estádio lá, né, num dia de jogo. Aí, tô vendo uma família. Eu mandei fazer até um lago em volta da estátua dele, mas não fizeram. Tipo, não sei se é em Brasília que existe, que nego joga moeda, não tem uma coisa dela? Pra pedir Pois eu vi isso lá. Uma família jogando moeda pra estátua dele, em direção à estátua dele. O iene, né? Aí eu perguntei por que eles fazem ao intérprete. Ele falou, pra pedir pra ganhar o jogo. Eu falei, quem pede pra ganhar o jogo, pede pra ter saúde também. Se ele é o Deus, então vamos pedir, né? Então eles tratam ele assim. Aí eu dei a ideia de realmente colocar aquilo como um Deus mesmo, entendeu? De cercar e colocar água. Altar, né? Aí nego ia distribuindo, né? Jogando moeda, e a moeda ia acumulando ali, porque dinheiro é forte, né? Eu falei assim, quando der uma dessas, né? Como o Japão tá sempre com tragédias e mais tragédias, né? Com aquilo balança, né? Abalo sísmico, furacão, maremoto, como é que chama aquilo que... Tsunami. Já tem uma ajudazinha, né? Sim, eu pensei, e na ajudazinha não, porque o japonês aí não rouba. Se você jogar ali, vai ficar ali. Só vai mexer naquilo que... Quem não Mas precisa nem, como se fosse... não precisa nem de chave, né? Como se fosse pedindo a uma entidade. Protege nosso time hoje. A proteção e junto com a proteção... ganhar o jogo. Ganhar, claro, proteção divina, né? Sim. No caso aí, entendeu? Cara. Então, é um fator que realmente Te impressionou. que me impressionou e que dá margem a você... Né? Aqueles que questionam a passagem dele, né? Pelo Japão, então tá aí provado. Uma coisa que podia ser muito bem ter acontecido no Brasil, né? Com certeza. No Flamengo, né? Então, o Flamengo a estátua do Flamengo demorou a sair. O Flamengo tem uma estátua lá, até meu filho cuida. Meu filho cuida muito bem da estátua lá. Ninho, né? Aquela que ele tá dando uma... Eu vou ler do Ninho. É isso aí. Tirei a foto ele fica ligado lá, o Dudu, papai, eles precisam cuidar lá com meu tio, hein?